Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e hoje a gente tem um assunto super importante para quem quer comprar ou até para quem quer vender carro. Olha só, a gente sempre traz o melhor do segmento automotivo e hoje a gente vai fazer uma matéria especial, está trazendo informação com alguém que tem uma vivência de mais de 20 anos no setor bancário, na gerência de negócios aí do segmento automotivo, e hoje ele é dono de loja e ele vai falar um pouquinho sobre mitos na hora de comprar um carro seminovo. Muita gente não sabe bem como é que funciona, por exemplo, tabela FIPE, como é que funciona o custo do veículo, o que é um custo real do veículo, o que é a defasagem na hora de vender. Comprou por um preço, será que eu consigo depois de um tempo vender por um preço parecido com aquele que eu comprei? Será que é um bom negócio? A gente vai trocar ideias sobre isso, é muito importante. Então você que quer comprar o seu carro, você que quer trocar, você que já fez isso tantas vezes, quem sabe é hora de você aprender um detalhezinho a mais que vai fazer toda a diferença. Todo sábado às 8h10 da manhã, o Car Shop TV traz o melhor do segmento automotivo para você, porque a gente fala disso. Fala de características e condições reais para quem quer fazer o melhor negócio. Tem os nossos anunciantes, nossos patrocinadores, tem a Marchand que me veste aí pro programa e tudo isso a gente traz como diferencial para entregar toda semana o melhor conteúdo para você. Vamos junto? Tem bastante conteúdo no programa de hoje. Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo para você, é isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. É São João, vai viajar, precisa do carro em dia? Tem que ser aqui no Baratão das Peças. Vamos falar de preço? Isso, nessa semana de promoção nós temos vela e cabo de vela de Fiat por R$ 130, Corsa por R$ 120, Zetec e G5, Zetec Motor Power, todos eles por R$ 170. Olha só, preço diferenciado, super equipe para te atender e a gente tá falando de qualidade porque são as melhores marcas. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. Vem pra cá porque Baratão das Peças tem a peça certa pro seu carro. Thiago Veículos é diferenciado, dá uma olhada, tem um manequim lá em cima chamando todo mundo para o melhor negócio. Vamos falar de SUV compacto? SUV compacto, tendência para chuvas, para as ruas aqui de João Pessoa. Duas ótimas opções aqui, ó. Creta 2019, em especial esse lindo Honda HR-V de ano 2021 na versão EX com baixíssima quilometragem, apenas 54 mil quilômetros. Carro de único dono e é um Honda, hein? Garantia e procedência Thiago Veículos aqui. E a gente está falando de um super atendimento, equipe especializada. O próprio Thiago faz esse atendimento, inclusive, para os clientes que chegam aqui. E olha só, existem condições de até 2 anos de garantia, então vale a pena consultar, porque a gente está falando de segurança, de comprar com quem está no mercado há muitos anos e quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, esquina com Nossa Senhora de Fátima. A melhor localização você já conhece. E não tem como errar, olha só, o manequim tá lá em cima chamando. Classe A Veículos, olha o tamanho desse estoque, tem oportunidade do melhor negócio para você. Vamos falar desse carro? É um Nissan, dá uma olhada que bonito esse Nissan Versa, linda essa cor, né, nesse grafite, rodas de liga leve de série. Ele tem, olha só, uma mala diferenciada, o espaço interno desse carro é fantástico e é um sedã diferenciado porque tem um super porta-mala. Ele tem câmbio automático de série, câmbio CVT, motorização 1.6, anda muito, rádio MP3 original, volante multifuncional, ar-condicionado super completo e baixa KM também. Olha só, esse carro ele tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, ele é 2017, faz a conta. Carro de procedência, carro de qualidade. Preço era 58.990, agora 56 mil reais. Vem pra cá fazer esse super negócio, traz seu usado porque ele vale muito aqui na troca. Preço tá aqui embaixo, tem endereço, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Classe A Veículos, super estoque pra você, esse Nissan pode ser seu. Vem! Em Campina Grande, carro na Vidal Motors, estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan!
Vamos falar de Renegade? É isso mesmo, pessoal. Jeep Renegade em 2016 Flex, carro prontinho, revisado para você. Quer comprar seu carro? Não perde tempo. Vem aqui na Vidal Motos. Essa ferinha para você. Arraiada de oferta, né? É São João. Isso então, aí. vem-te embora para Campina Grande, mostra São João do Mundo. Esse carro tava custando 65.900. Hoje tá por 63.900. Bônus. Cabe negociação. Maravilha, Cabe tem que vir negociação. pra cá porque eles têm um super estoque, taxas diferenciadas para financiamento e vantagem. Onde é que é o endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, famosa Avenida Canal. Corre pra cá, é Vidal Motors em Campina Grande, vem! Mitos sobre comprar seminovo. Olha só, a gente sabe que existe uma demanda gigantesca no estado da Paraíba, um dos estados que mais cresce, inclusive, os números aí, dados da Fenalco, dados de todos os órgãos aí competentes no Brasil, apontam a Paraíba como esse celeiro de bons negócios no segmento automotivo. E por que é que existe essa crescente? Primeiro, porque a gente está falando de uma região que está crescendo, tem muita gente chegando, vindo morar aqui, tem muita coisa acontecendo que está mudando um pouco o panorama da nossa cidade, daí começa a trânsito, você sabe, né? Começa a ter uma dificuldade de andar na rua porque tem um volume de crescimento. No programa passado eu fiz uma citação a pessoa responsável pela nossa Câmara de Comércio, que fez uma citação há um tempo atrás, dizendo, eu gravei isso, dizendo da seguinte forma, que quando é que uma cidade cresce? Onde é que você observa o crescimento de uma região, de uma determinada localidade? Observa o trânsito. E aí a gente, quando observa o trânsito, a gente vê os carros estão melhorando, o nível de veículos trafegando, navegando, andando nas ruas, né? E toda essa experiência de locomoção acaba mudando. E a gente está vendo que esse crescimento é qualitativo e quantitativo também. E por isso hoje eu quero falar sobre mitos na hora de comprar um seminovo. Eu estou aqui com o Eduardo que é esse meu amigo de tanto tempo, que a gente está falando de uma realidade, Eduardo, que você lidou bastante tempo. Eduardo, ele tem formação na área de gestão de pessoas, de administração de empresas, tem 20 anos de banco, veio de bancos de demanda internacional, né, bancos com esse know-how internacional, e a gente está falando dentro dos seus 20 anos de atuação, veja, me corrija se eu estiver errado. Sim, a gente está falando como gerente comercial. Isso aí, e mercado de negócios automotivos, é super importante falar disso. A última gestão dele no Banco BV, né, que você estava atuando como responsável pela negociação de veículos. No estado da Paraíba e estado de Pernambuco. Dois estados. Olha só, então a gente está falando de bastante volume. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho? Por favor, senta aí, satisfação de recebê-lo. Vou falar um pouquinho sobre esse case de negócios. Quando a gente fala de compra de veículos seminovos, muita gente esbarra em valores que eu acho que cai naquela conotação popular. E aí as pessoas não têm a menor ideia de onde é que vem. A primeira coisa que eu quero falar é a seguinte, que a gente ouve toda hora por aí. É abaixo da tabela FIPE, é acima da tabela FIPE. Eu só vendo se for tabela FIPE. O que é isso? Vamos começar entendendo o que é a tabela FIPE, então. Então, uma excelente pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. A tabela FIPE, na minha opinião, isso vai gerar um pouco de polêmica na nossa conversa. Para alguns players de mercado, e eu falo grandes bancos, ela deixa de ser um parâmetro mais preciso para a concessão do crédito, para a liberação do crédito. Por quê? Porque é uma média ponderada Brasil, tá? Que não retrata muitas vezes o valor do carro, a qualidade do carro, a quilometragem do carro, a qualidade de funilaria do carro, a qualidade do motor. E os bancos usam a Molicar e tem um site muito simples de acesso, que é a KBB, que você tem um parâmetro muito mais próximo da realidade, tanto para concessão de crédito, quanto para compra, quanto para venda. Ou seja, trocando em miúdos, tabela FIPE tem um órgão de pesquisa que faz uma análise do valor de venda. Então pega uma região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, faz um cálculo do valor de venda, então a tabela FIPE aponta que aquele determinado veículo daquele ano, daquela marca, o preço médio de mercado é X. Então não é um carimbo de tem que ser vendido por X, não existe isso. Não, até porque ela não consegue captar o cheiro, a temperatura, né? Ela não tem a sensibilidade, por não ter uma atualização tão precisa, não é uma atualização semanal, mensal, ela serve mais como base para governos, seguradoras, enfim, e tem sido cada vez menos utilizada como parâmetro nas instituições financeiras para concessão de crédito. Sim, e tem carro que consegue ser vendido dentro de uma média real de mercado, mas tem carro que em determinada região ele tem mais valor e outra região tem menos valor, não é assim? Exatamente, porque a FIPE ela não consegue captar a qualidade de um carro. Eu não posso vender um carro pela tabela FIPE sem considerar o baixo nível de quilometragem, sem considerar a qualidade da pintura, sem considerar a originalidade do carro. Então a FIPE ela não consegue fazer essa captação de valor
para o bem. Então já esbarramos num outro assunto que eu quero tocar aqui, que é super importante. O que é valor de mercado? Porque olha só, a gente está falando de, vamos pegar um carro, por exemplo, pegamos uma S10, ano 2017, modelo X. Então a gente tem lá um determinado veículo. Esse veículo ele tem valor de mercado, ou seja, qual que é o valor de mercado desse carro hoje? Aí se baseia na tabela FIPE. Porém, o que determina o valor real desse carro? Como é que funciona isso? Então, eu me deparo diariamente, apesar de agora empreendendo, né, sair de uma carreira de 20 anos de banco empreendendo agora, eu tenho captado esses questionamentos, essas situações com os clientes que falam, puxa, mas por que está abaixo da tabela FIPE ou por que estão acima da tabela FIPE? Como a gente citou, a tabela FIPE não consegue captar algumas especificidades. Então, acho que o cliente, na hora da aquisição, no momento da aquisição, ele precisa, primeiro, o que é que eu quero para mim, quanto conforto, quanto necessidade de carro, quanto diferenciais competitivos que esse veículo tem. Isso é valor, entende? Isso é um ponto. O segundo ponto é quanto eu estou disposto a perder ou ter esse veículo que eu quero e que eu desejo, quanto que ele pode depreciar por uma questão de demanda de mercado, por uma questão de um problema crônico de mecânica. Então tem várias variáveis nesse contexto que podem definir essa aquisição. Então vamos lá. Então um carro pode ter, e aí a gente vai falar depois de quilometragem, eu quero tocar nesse assunto porque é super importante para quem está polêmico demais. Mas vamos falar do seguinte, um carro, a gente pega um carro ano, marca, modelo, ano, e esse mesmo carro com a mesma marca, modelo e ano, de outra pessoa, de outra quilometragem, de outro tipo de uso, outro formato de uso, ele tem valor diferente de mercado. A depreciação conta, não é isso? Conta sim, tanto no momento da avaliação que a gente avalia, a gente tem a temperatura, se esse veículo ele é um pouco mais frio, se ele tem uma demanda mais reprimida, né? Ou se ele é um veículo mais aquecido. Então muitas vezes esse tato, essa sensibilidade na negociação vai determinar o preço final, tanto para a venda quanto para a compra. Entendi. Agora vamos lá, vamos citar isso de forma importante. É muito bom frisar, e a gente fez uma apresentação aqui do Eduardo. O Eduardo ele veio desse segmento bancário e dessa experiência, expertise, falando de negócios de veículos aí, porque fazia justamente a parte de desenvolvimento de negócios, a parte comercial do banco para gerar os financiamentos. E quem não compra carro financiado, né? Todo mundo já passou, quem tem veículo, basicamente, eu acredito que a grande maioria passou por financiamento, dificilmente compra um carro, tem dinheiro debaixo do colchão, vai lá e compra o carro, isso já não existe mais. O Eduardo tem a Z8 Autos e desenvolveu um projeto diferenciado. A sua loja ela tem então essa conotação diferenciada, que é um carro que tem, a gente viu vídeos que você postou agora há poucos dias falando desse teu novo empreendimento, depois dessa fase do banco, quando você inicia esse processo, e falando do carro que é buscado lá no mercado, esse carro com alto padrão de qualidade, é um carro que foi percebida a originalidade desse carro, a condição dele de ser um carro que vai ser praticado o melhor preço possível. Por que a gente está falando disso? Porque tem carro maquiado no mercado. Totalmente. Então o valor de mercado também tem a ver com isso, estado geral do carro, e por isso o lojista ele faz esse papel, não é assim? Sim, totalmente. Então, o que acontece? Você falou de um termo de maquiagem que acontece muito no segmento de seminovos. Eu não estou fazendo apologia aqui contra você fazer um retoque de um paralama que foi arranhado. O problema é você ter um carro batido e você vender esse carro como se fosse original. Sim. Ou como se tivesse um retoque de tinta por um mero arranhão. Então, o nosso compromisso aqui, quanto empresa, e esses anos de banco, vendo na cultura dessas empresas que eu trabalhei, uma preocupação muito grande com foco no cliente, né, e preocupado em gerar experiência no cliente, eu trago um pouco dessa bagagem para que o cliente ele se sinta seguro em estar num estabelecimento totalmente comprometido com a qualidade do veículo que ele está adquirindo. Então, nesse início de processo, e de aprendizado da minha parte, eu contratei um perito automotivo, nós temos um perito automotivo aqui na loja, tem formação na área, né, passa por um crivo enorme, cada carro que está no showroom, como eu falei no vídeo que você citou, acho que há 2 dias atrás, de fato, nós fazemos e temos esse cuidado porque queremos que o cliente que tem experiência na Z8 saia sabendo, eu estou tranquilo, eu não vou ter problema com esse veículo. E é legal a gente falar disso, eu tenho defendido muito isso, eu vou fazer matéria específica sobre carros com
a documentação, carros com avaliação e o carro com laudo cautelar para constatar tudo isso. Acho que é super importante a gente frisar isso, a importância disso, de ter um técnico que faz a avaliação. E não avaliação no olho, né? Porque aí a pessoa pode facilmente ser enganada, a maquiagem não pode enganar. A minha preocupação quanto empreendedor é tão grande com esse quesito que eu mesmo fui fazer um treinamento com um dos maiores cursos de perícia e avaliação comercial de veículos, né, no segmento automotivo, e fui me qualificar esse final de semana para ter esse nível de técnico de avaliação de carro. O que é que eu estou colocando para dentro do meu showroom e o que é que eu estou vendendo para o meu cliente. Então há um compromisso meu, pessoal, de cuidar da qualidade desses veículos. Maravilha. Vamos fazer o seguinte? Dá um tempinho, assiste os comerciais aqui, daqui a pouco a gente volta, porque tem mais assunto importante sobre mitos na hora de comprar um seminovo. É isso aí. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, enquanto marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. É São João, vai viajar, precisa do carro em dia? Tem que ser aqui no Baratão das Peças. Vamos falar de preço? Isso, nessa semana de promoção nós temos vela e cabo de vela de Fiat por R$ 130, Corsa por R$ 120, Zetec e G5, Zetec Motor Power, todos eles por R$ 170. Olha só, preço diferenciado, super equipe para te atender e a gente tá falando de qualidade porque são as melhores marcas. Vamos dar endereço? Com Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá porque Baratão das Peças tem a peça certa pro seu carro. Thiago Veículos é diferenciado, dá uma olhada, tem um manequim lá em cima chamando todo mundo pro melhor negócio. Vamos falar de SUV compacto? SUV compacto, tendência para chuvas, para as ruas aqui de João Pessoa. Duas ótimas opções aqui, ó. Creta 2019, em especial esse lindo Honda HR-V de ano 2021 na versão EX com baixíssima quilometragem, apenas 54 mil quilômetros. Carro de único dono e é um Honda, hein? Garantia e procedência Thiago Veículos aqui. E a gente está falando de um super atendimento, equipe especializada. O próprio Thiago faz esse atendimento, inclusive, para os clientes que chegam aqui. E olha só, existem condições de até 2 anos de garantia, então vale a pena consultar, porque a gente está falando de segurança, de comprar com quem está no mercado há muitos anos e quem entende do negócio. Vamos dar endereço? Avenida Rui Barbosa, esquina com Nossa Senhora de Fátima. A melhor localização você já conhece. E não tem como errar, olha só, o manequim tá lá em cima chamando. Classe A Veículos, olha o tamanho desse estoque, tem oportunidade do melhor negócio para você. Vamos falar desse carro? É um Nissan, dá uma olhada que bonito esse Nissan Versa, linda essa cor, né, nesse grafite, rodas de liga leve de série. Ele tem, olha só, uma mala diferenciada, o espaço interno desse carro é fantástico e é um sedã diferenciado porque tem um super porta-mala. Ele tem câmbio automático de série, câmbio CVT, motorização 1.6, anda muito, rádio MP3 original, volante multifuncional, ar-condicionado super completo e baixa KM também. Olha só, esse carro ele tá com um pouco mais de 80 mil quilômetros, ele é 2017, faz a conta. Carro de procedência, carro de qualidade. Preço era 58.990, agora 56 mil reais. Vem pra cá fazer esse super negócio, traz seu usado porque ele vale muito aqui na troca. Preço tá aqui embaixo, tem endereço, Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Classe A Veículos, super estoque pra você, esse Nissan pode ser seu. Vem! Em Campina Grande, carro é na Vidal Motors, estou aqui com o Islam, que é o homem bomba! Vamos lá, Islam! Vamos falar de Renegade? É isso mesmo, pessoal. Jeep Renegade 2016 Flex, carro prontinho, revisado para você. Quer comprar seu carro? Não perde tempo, vem aqui na Vidal Motors, essa ferinha para você. Arraiada de oferta, né? É São João, isso então aí. Vem-te embora para Campina Grande, mostra São João do Mundo. Esse carro tava custando 65.900, hoje tá por 63.900. Cabe negociação. Maravilha, Cabe tem que vir para cá porque eles têm um super estoque, taxas diferenciadas para financiamento e vantagem. Onde é que é o endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, famosa Avenida Canal. Corre pra cá, é Vidal Motors em Campina Grande, vem! Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte,
super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios. Isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente. Sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Voltamos, eu estou aqui com o Eduardo Araújo, que 20 anos de banco fazendo e trazendo possibilidades de negócios através da instituição financeira, que é parceira do Auto Show Paraíba, que é nosso parceiro, a gente anuncia e faz a cobertura aí dos feirões, que é também banco responsável por vendas e negócios de veículos aí, a parte financeira. A gente vai falar de parte financeira hoje, Eduardo, que é super importante. Mas vamos lá, a gente falou sobre tabela FIP, valor real do carro, falando sobre esse valor de revenda, que as pessoas têm que tomar cuidado. O último detalhe sobre o valor de revenda é que as pessoas ficam meio iludidas, né? Ah, comprei por tanto, então eu quero vender esse carro, e aí fica se baseando na FIP. O valor de revenda é condição do carro, não é assim? Qualidade. O que vai definir o preço hoje no mercado é a qualidade, a originalidade, a procedência do carro. Isso gera valor no preço. Então a gente está falando de, como é que eu vou dizer? Tem a ver com o histórico do carro, sim, tem a ver com o dia a dia do carro. E aí vem acho que aquele sintoma que muita gente já percebeu, que é como é que eu sei a informação? Quilometragem é uma coisa que chama atenção. Qual é a nossa média? Eu tenho esses números e eu costumo falar aqui, mas vamos lá. Qual é a média a média real de quilometragem de um carro? Como é que a gente sabe se isso está dentro dos parâmetros reais? Quando a gente olha o senso comum do mercado, se considera um carro novo dentro de uma quilometragem nova até 20 mil quilômetros por ano. Tá? Então isso está dentro do aceitável, né? Do ponto de vista de conservação do carro, mas isso vai depender muito do dono. Se cria aquele mito do único dono, né? Teve vários donos, você tem um único... único dono. Vamos lá, eu quero falar disso. Então vamos lá, já vou recapitular, porque acho que é bem importante a gente colocar o holofote em cima dessa história. Chegou para comprar o carro é 2016, ele está com 50 mil quilômetros, faça a conta, tem alguma coisa errada. Existe um cálculo, existe uma média real de mercado. Então, claro que um carro premium, um carro que é segundo carro, que fica mais tempo na garagem, ele vai ter uma quilometragem menor. Mas em média, na média geral, os carros de uso do dia a dia, 20 mil por ano. Então um carro 2016, por exemplo, é só fazer a conta, a gente está falando de 9 anos de uso, então multiplica isso por 9. Esse carro está acima de 100 mil, sim, se você quer comprar um carro 2016, 2017, ele, obviamente, se é uso normal, ele vai estar acima dessa quilometragem, acima de 100 mil. Agora, quer comprar um carro com uma quilometragem mais baixa, tem que comprar um carro mais novo, e as pessoas não sabem fazer essa conta, e aí já começam, então, se chocar com uma realidade de mercado, e acaba tendo problemas com isso. Mas dá para saber se a quilometragem ela foi mexida, não dá? E sem querer, aproveitando esse bate-papo que a gente tem tido, e sem querer fazer merchan da minha loja, da minha marca, mas eu tive uma experiência muito bacana. Eu vendi um carro com 10 anos de uso aqui, com 150 mil quilômetros rodados originais. E aí uma dica para o telespectador que está nos assistindo, está participando desse bate-papo desconfie de um carro com 10 anos, né? Ou aprofunde tecnicamente um carro que tem 10 anos com 60 mil rodados. Então, vale salientar, e não é o ponto da nossa discussão, alterar a quilometragem é crime. É crime, né? E a gente está falando de métodos que é possível. Meu carro é um carro mais novo, o que eu fiz? Eu peguei a quilometragem do carro, que era baixa, e eu fui na concessionária e perguntei, tem um histórico de revisões desse carro? Tem, deixa eu olhar. Bateu, e aí eu sei que aquela quilometragem é real, então com um carro mais novo é muito fácil. E outra coisa que eu acho que é uma dica importante, Eduardo, chegou no carro, o carro tá com a quilometragem baixa, mas você olha, o tapete tá desgastado, o pedal tá amassado de tanto a pessoa movimentar os pedais, o desgaste do carro tá amplo, você percebe que tem muito uso, e o carro tá com a quilometragem baixa, desconfie, né? Assim, é um ponto de observação. Acho que a dica que você deu de tentar verificar o histórico na concessionária, as passagens, a qualidade do carpete do carro, lembrando para o consumidor que tudo isso hoje pode ser trocado. Então é importante que ele procure uma loja credenciada no próprio Sinvep, que é o sindicato, né, quem monitora a qualidade dessas lojas, que ele procure lojas de auto shopping ou lojas de rua, e tenho respeito por vários colegas que atuam no segmento há muitos anos, existem muitos caras sérios aqui nesse mercado, que seja uma loja de referência, que de fato tem uma indicação, alguém próximo teve uma boa experiência. Eu acho que é um ponto aí
que deve ser considerado na compra e na aquisição do veículo. E o histórico do carro? A gente falou, você citou, é super importante essa coisa de primeiro dono, segundo dono. Se o dono não for um bom dono, pode ter 1 ou pode ter 5, a realidade do carro não tem nada a ver com isso. E outra coisa, segundo dono, já passou do primeiro dono, que é a referência, quando você compra do primeiro dono fica fácil. Como é que tá as revisões, como é que tá o dia a dia desse carro, manutenção foi feita, você tem o histórico. Agora já é segundo dono, você já não tem mais, quer dizer, não dá para confiar. Se o cliente, a pessoa que for adquirir um carro, ele pegar o carro oriundo da minha mãe, por exemplo, única dona, o carro vai ser um caos. Minha mãe é muito desatenciosa, dirigindo, revisão, não lembra. Então essa é um mito, se cria um mito. Eu acho que é uma oportunidade da gente quebrar um paradigma. Eu acho que o mais determinante, o mais importante, e eu vejo muita gente tentando emplacar isso, único dono, como um diferencial competitivo. Eu já vi o cara no feirão colocar assim no vidro, pintado no para-brisa, carro de advogado. Grande coisa. Não dá nada. Não quer dizer nada. Então, eu acho que o ponto aí, o que é de fato o diferencial competitivo é a qualidade do carro, sim, a procedência do carro. E aí, a aceitação também, a demanda que esse carro tem no mercado, né? Então, o custo de manutenção. Exatamente. E se esse carro ele precisa de mais manutenção, vai precisar de uma atenção maior. Então, porque eu acho que não existe carro ruim. Existe carro que tem que ser assimilado e percebido pelo dono, especificamente pelo tipo de dono. Então, eu, por exemplo, já tive Peugeot, que muita gente condena, não sei o que. Eu gosto e já tive, andei e não me deu problema nenhum. E o problema é a maneira como eu lido com o meu carro, as manutenções que eu faço, a periodicidade dessas manutenções, a atenção com relação a isso. Já tive carro importado, que muita gente, você vai comprar um carro importado, é super caro uma peça. Se você administrar da maneira devida, e claro, souber fazer conta antes, você não se arrepende, você faz um bom negócio. Não é assim? Com toda certeza. Eu acho que a gente conseguiu aqui de forma sucinta dar alguns insights, trazer alguns insights para o telespectador ter um mínimo de norte para fazer uma boa compra, uma boa aquisição. Vamos fazer o seguinte, um dos temas super importantes que eu queria falar com o Eduardo, porque ele é especialista nisso, é financiamento de veículos. Muita gente se depara no mercado com taxa de financiamento abaixo do mercado para você fazer uma boa compra. E aí sai comprando carro e se envolve numa compra feita para pagar em 48 vezes, 70 vezes. Sabe aquela coisa doida de... Sim. Sabe? Você sabe muito bem disso. Consigo falar desse tema em 40 minutos. Nós vamos marcar um outro momento para falar sobre isso, porque eu acho super importante. Mas, Eduardo, dica rápida. Se você tivesse que dar em 2 frases, dizer para você, preste atenção no financiamento, o que você diria? Primeiro, a capacidade de pagamento. Se aquele desembolso mensal está dentro da sua renda, né? Se não vai te comprometer financeiramente. Segundo ponto é se ele está em linha com a taxa básica de juros, mas isso é uma questão mais técnica que eu acho que no outro fórum a gente poderia conversar, porque são muitas variáveis que envolvem esse tema. O que compõe hoje a taxa de juros, além do spread, é o risco do cliente, é o score, é o rate. Então, é um tema aí que a gente tem muito assunto para tratar. Eduardo é especialista nisso e eu quero trazer essa informação. Já está convidado para a gente ter um outro momento, porque a gente está falando de negócios de veículos e hoje, basicamente, toda a família tem ou usa indiretamente um veículo de alguém próximo, porque o carro faz parte do dia a dia. Quando a gente fala de uso do veículo, a gente está falando da responsabilidade desse veículo, porque veículo é custo fixo. Veículo dentro de casa, ele é custo real. Todo mês a pessoa está gastando de alguma maneira com o carro e precisa tudo ser levado em conta. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eu que agradeço, obrigado pela confiança, foi uma satisfação. Isso aí, a gente continua com o Car Shop TV e vamos voltar a falar de bastante informação para você sobre esse segmento automotivo, que é o nosso dia a dia. E a gente está finalizando mais um Car Shop TV, o programa automotivo que traz o melhor da informação do segmento para você. Dica de hoje, fala de hoje na nossa matéria principal, foi mitos na hora de comprar um seminovo. Muita gente não se liga, não presta atenção em alguns detalhes importantes, erra porque tem uma cultura, né, de como é que a gente faz, o que é a tabela FIP, como é que é o preço real do carro, será que a revenda desse carro depois eu não vou tomar muito prejuízo? Pois é, a gente falou com um especialista, o Eduardo, que trabalhou mais de 20 anos no segmento, no setor bancário, e ele, com a sua especialidade na área de financiamento e desenvolvimento de negócios, ele traz então informações super importantes para você. Estou aqui dentro das dependências aqui da Parve, aqui a gente tem a concessionária Land Rover, BYD, tem todo esse conteúdo e a gente vai falar então de informação para vocês que tem a ver com carro seminovo que está na concessionária e com carro novo que está disponível no mercado também. É isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e segue a gente nas mídias sociais porque tem muito conteúdo para você.
No Shop TV a gente está dando início a mais um programa, começando um conteúdo super especial que a gente preparou hoje. Olha só, hoje é um marco super importante, eu já quero começar o programa falando disso. A gente já está há 2 anos na televisão, antes com o Car Shop TV, que é o nosso outro programa, e dentro do Car Shop tinha um bloco mais curto, objetivo, que era aleatório, na verdade não era todo sábado, toda semana, que a gente mostrava essa área náutica. Depois esse trabalho foi crescendo, foi se desenvolvendo, muitas coisas acontecem nessa realidade náutica na nossa região. Finalmente nós separamos os 2 programas, criando o Car Shop TV e o Mar Shop TV como um programa único. Dentro do Mar Shop, o bloco Mar Shop Mulher também, falando com as mulheres, enfim, trazendo o melhor da informação para todo mundo que vive e que aproveita esse segmento náutico que é tão vasto, tanta coisa acontece. E dentro da nossa programação nós trouxemos uma esfera diferente de enxergar tudo isso. A gente trouxe um bloco chamado Quintal de Casa e começamos a fazer matéria especial. E hoje a gente vai fazer uma matéria recapitulando todo esse trabalho, porque vem novidade por aí. Então fica com a gente, se você chegou agora, acompanha a gente na nossa programação. Se não puder estar com a gente, você sabe que tem um QR Code aqui no canto da tela. Você vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, assiste quantas vezes quiser, deixa o seu comentário. No nosso Instagram também, nas mídias sociais, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Obrigado por estar com a gente hoje. Vamos começar porque tem muito conteúdo bacana, interessante para você ver aqui com a gente. O Mar Shop TV é o melhor do segmento náutico. É isso aí, vamos junto! Boatlux Cotas Náuticas, olha só onde eu tô aqui no Jacaré, aliás, pôr do sol do Jacaré, famoso aí no mundo inteiro, pois é, e a gente tá aqui apresentando, olha só, essa super embarcação da Boatlux. Eu tô numa Topline, uma lancha de 27,5 pés, cabinada, com banheiro, com chuveirinho, inclusive chuveirinho, pia no deck. A gente tá falando de uma lancha completa, com som premium, churrasqueira, prontinha para você navegar. Eu tô aqui no Solário, e olha só que conforto, que luxo, você pode aproveitar, você, sua família. Pois é, e de forma ilimitada através do aplicativo da Boatlux. Super inteligente porque a ociosidade é compartilhada, a despesa é compartilhada e cabe no bolso. Quer ver só? Você dá uma entrada de R$30 mil e paga 10 parcelas iguais, sem juros, de R$8.200, isso mesmo, e já desfruta a partir desse verão. E o melhor, no serviço já consta marinheiro, já tem tudo pronto, a lancha está pronta, abastecido para você navegar, isso mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, tem QR Code aqui embaixo, entre em contato agora, porque chegou a hora de você desfrutar de tudo isso, desfrutar do seu verão. Vem pra cá! Olha o tamanho desse urso, pois é, porque é chá revelação. E dá uma olhada que bonita que tá essa decoração, o espaço que prepararam aqui dentro do trimarã da Amar, é isso mesmo. Se você quer fazer noivado, casamento, chá revelação como esse ou um outro evento, tem um espaço para até 40 pessoas, super instagramável. Já pensou o cenário? Começa num lugar, meio da tarde vai para outro, fim da tarde termina no pôr do sol do Jacaré. Essa é a proposta desse local super especial. Tem QR Code aqui embaixo, tem endereço, tem local para você entrar em contato agora e fazer, olha só, o seu evento da melhor maneira possível. É Amar Eventos Náuticos através desse super espaço do Trimarã da Amar. Então vem para cá porque seu evento, olha só, vai ficar diferenciado. Olha o tamanho do urso! Dia especial, dia de marcar história aqui no Mar Shop TV, que começa uma nova temporada, uma nova jornada a partir desse mês de junho. Nós estamos no mês do São João, mês de festividades, mês de tanta coisa acontecendo. A gente está dando start a partir desse programa para esse tempo aí que é tempo de férias. E no nosso outro programa, no Car Shop TV, a gente já vem falando disso há bastante tempo. Deixa eu te explicar 2 coisas importantes sobre o Mar Shop TV. Car Shop TV, o nosso programa automotivo, ele tinha um bloco antigamente, que era o bloco que depois a gente deu o nome de Mar Shop TV, era um bloco náutico. A gente mostrava jet ski, mostramos, eu lembro que uma das primeiras matérias que a gente fez foi uma matéria sobre PPF, aquela proteção, película de proteção, que fazia-se aplicação então também nos jets. Começamos a mostrar isso, começamos a mostrar embarcações, acessórios, anunciantes do segmento náutico e começamos a trazer essa realidade. Então era um bloco dentro do programa.
Só que começou a crescer, começou a ter muito mais informação, muito mais interesse por parte do público, muito mais gente perguntando a respeito, e foi chegando a época do verão, isso nós estamos falando de 2024, começou a chegar a época do verão e finalmente nós decidimos desmembrar o Marshop TV e fazer com que ele fosse um programa náutico, porque afinal de contas, dá uma olhada, a gente está aqui numa região que é pôr do sol do Jacaré, a gente está aqui, eu estou dentro da Marina Big Toys, dentro do Mirante Lounge, que é um espaço que foi criado aqui, nós fizemos muito material do Mirante Lounge dentro do programa, fizemos matéria e começamos a mostrar muita coisa interessante. Então, nossa primeira ênfase, nossa primeira ideia era mostrar a realidade de quem vive esse contexto náutico, seja para um barco, seja para um jet ski, seja uma embarcação, seja os esportes náuticos, a gente começou a mostrar tudo isso. Então esse trabalho foi se desenvolvendo, muita gente começou a apreciar, muita gente começou a entrar em contato, e aí a gente começou a trabalhar com o pessoal de escola náutica, que faz habilitação náutica, documentação também para as embarcações, o despachante, né, para fazer a documentação das embarcações, a Boatlux, que é a nossa parceira e vende cotas náuticas, a gente foi trazendo tudo isso, a Jetpoint, que também faz a venda de jet skis e de acessórios para o mundo náutico, e a gente começou a trazer toda essa informação. Então, isso foi se desenvolvendo e essa representatividade ela começou a ter o alcance então de tanta gente. Aqui no Mirante Lounge também fizemos conteúdo, teve eventos aqui, a gente foi fazendo cobertura. E começamos a fazer algumas matérias super especiais. A gente trouxe matérias, a gente começou fazendo então essa primeira matéria mostrando aqui Mirante Lounge, o pôr do sol do Jacaré. Depois nós fizemos uma matéria especial mostrando o pôr do sol do Jacaré e mostrando o Cibele, que é um restaurante aquático, né? Um restaurante que fica lá dentro de um catamarão, um grande catamarã para 400 pessoas, e a gente mostrou matéria sobre isso, super bacana, diferenciado, você está vendo as imagens aí, a gente mostrou essa realidade, muita gente nunca nem entrou lá, nem sabe como é que funciona. Também continuamos, demos segmentação, mostrando, eu saí com o Eduardo da Boatlux, nós fomos de jet ski para o extremo do rio, lá no início, muita gente quando vai fazer esses passeios náuticos, vai para Areia Vermelha, vai para a região ali da Areia Dourada, visita aquela região e aí navega, vai para Prainha, tem outras localidades aqui que o pessoal tem acesso e faz a sua parada, tem um momento lá de fazer seu churrasco, de curtir e termina os passeios nessa beleza aqui que é pôr do sol do Jacaré. Só que muita gente faz só isso e acaba não aproveitando o melhor dessa região, que são tantas outras opções. Nós começamos a mostrar essa realidade e nós fomos então com o pessoal da Sudema, nós fomos até a Areia Vermelha. Muita gente pensa que a Areia Vermelha é só aquele banco de areia, mas na verdade lá tem uma concentração gigantesca de corais. Areia Dourada, que é a ilha ao lado, olha só como muita gente nem sabia disso. A gente fez matéria especial dizendo que é uma área de preservação de vida, de bioma aquático, e a gente então fez matéria mostrando tudo isso e falando da responsabilidade de cuidar dessa região. Mostramos o sistema de pesca antigo que tinha lá, fomos até o farol de Pedra Seca, mostramos tudo isso dentro desse contexto. O pessoal do Jet Ski Jampa fez então esse passeio junto com a gente, né? A gente pôde navegar junto com eles, então é super bonita essa região, muita gente nem conhece. Depois nós fomos para as piscinas naturais do Seixas, fizemos um passeio, fizemos questão de não ir com uma embarcação própria, uma embarcação fechada, privada, mas nós fomos no catamarã. Por que a gente fez isso? Para mostrar turistas de várias localidades, vários lugares do Brasil que vêm para cá para poder visualizar tudo isso, e fomos mostrando essa realidade que é o nosso quintal de casa. Então começou a se surgir essa visão, essa outra conotação. Nós fizemos essa matéria, mostramos tudo isso, depois nós fizemos também uma matéria especial mostrando a revitalização do Porto de Cabedelo. E por que a gente fez isso? Porque nós estamos prestes a receber o primeiro navio, já houve no passado uma coisa muito menor, mas agora finalmente o primeiro navio, o primeiro momento especial de receber navios de cruzeiro. Olha só, pela primeira vez o porto foi preparado para isso, foi feito um alargamento de canal, profundidade do canal com uma dragagem, né, que foi feita assim, também um rompimento de uma barreira lá na parte oceânica, uma barreira de rochas por baixo, onde o calado do navio, aquela quilha mais profunda do navio não podia passar, e foi feito um aprofundamento disso, uma abertura para poder abrir espaço no canal e receber esse navio, não só para navio de cruzeiro, mas na verdade isso está aumentando a proporção, a condição de trazer navios de grandes cargas, navios de containers. Então nós vamos ter uma aceleração nesse processo, em parceria com a Prefeitura de Cabedelo, através do Renel, que é o secretário de Turismo aqui da Prefeitura. Nós mostramos o início das obras da ponte que está sendo construída, que vai ligar a Lucena, vai fazer a ponte, na verdade, a partir de Cabedelo, está chegando em Lucena, então vai ter esse trânsito diferenciado. Os caminhões, as nossas rotas de caminhões vão deixar de trafegar na região da BR-230 e vão passar por essa ponte, vão ir na direção de Lucena, encurtando o caminho
caminho para eles e liberando esse espaço para uma outra, essa geografia especial nossa, para uma outra conotação que é muito mais turística. E daí a chegada, então, desse primeiro navio de cruzeiro. E a gente já sabe, eu já estou dando spoiler disso, a gente vai trazer matéria que estão chegando redes de hotéis, que tem outras instituições começando a se organizar, a gente vai ter resort, nós vamos ter muita coisa acontecendo. Então, a gente começou a mostrar tudo isso e esse desenvolvimento a gente chamou então de quintal de casa, porque a gente é daqui, né? A gente quer mostrar esse grande e bonito quintal de casa. Então, o que está acontecendo? Eu quero trazer em primeira mão hoje. Nós encerramos essa primeira temporada agora no mês de junho e nós vamos dar abertura, durante o mês de junho, você vai começar a ver a gente falar disso, nós vamos dar abertura a um outro momento que a gente vai chamar então, ao invés de Marshop TV, nós vamos ter um outro modelo, um outro método de apresentar esse programa, porque nós estamos chamando esse programa agora de Quintal de Casa, isso mesmo, olha só, o programa vai ser o Quintal de Casa, continua com o Marshop dentro, a parte náutica nós vamos mostrar dentro desse programa, mas nós também vamos mostrar outras belezas, outros horizontes, porque olha só, nós temos gastronomia na região que está chegando e coisas que já existem, ninguém nem sabe que isso acontece, a gente precisa mostrar. Nós temos uma hotelaria chegando, já acabei de citar, nós temos um shopping center que está sendo construído, nós temos muitos empreendimentos imobiliários, uma das regiões de maior concentração de novos empreendimentos imobiliários, nós temos grandes construtoras fazendo investimentos aqui e muita gente de outras localidades do país estão vindo para cá, morar aqui na nossa região. Então nós queremos mostrar o quanto isso é bonito, o quanto isso é especial e o quanto dá para viver muito bem nesse grande quintal de casa que é essa realidade natural. E o que a gente quer fazer então? A gente quer mostrar isso de uma perspectiva diferente. Não adianta ficar vendo só daqui, nós queremos ir lá dentro d'água, nós queremos ir lá na localidade, nós queremos mostrar essa realidade. Inclusive isso vai extrapolar essa esfera apenas do lado de cá, mas nós vamos atravessar para o lado de Lucena também e vamos mostrar uma região super bonita que tem do lado de lá. Viu como é bacana? Novidade para você então que acompanha a nossa programação. Marshop TV agora vai ser Quintal de Casa e a gente está trazendo informação e novidade para você acompanhar junto com a gente toda semana. O horário é o mesmo, toda semana, às 8h30 da manhã a gente vai dar início aqui a essa programação, só que tem bastante novidade. A gente vai ter aí blocos no rádio, a gente vai ter outro tipo de mídia também. A gente está fazendo uma parceria através do trabalho que a gente desenvolve junto com a TV Norte. Nós vamos estar trazendo conteúdo especial. Novidade para você. Obrigado por estar com a gente, obrigado por acompanhar o Carshop TV, o programa automotivo, e agora o Marshop TV, e finalmente do Marshop TV, essa migração para Quintal de Casa. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo para estar com a gente nessa nova temporada que vem por aí. É isso aí! Amada Escola Náutica, se você tem uma embarcação, quer adquirir ou se quer pilotar uma embarcação, precisa de habilitação e tem que fazer com a melhor. Primeiro porque são homologados na Marinha, homologados na Capitania dos Portos, são uma das mais experientes aqui da nossa região e eles têm embarcações próprias, lancha, jet ski, equipe especializada para fazer a aula teórica, primeiro fazendo toda a orientação, com a apostila própria e todo o contexto de treinamento, depois a aula prática e a prova prática aqui dentro d'água nas embarcações próprias e depois o acompanhamento na Capitania dos Portos para a prova teórica, finalizando e entre 10 e 15 dias você já tem a sua habilitação. É isso mesmo, dá tempo, tem que ser agora. Entre em contato, tem QR Code aqui embaixo, tem endereço no canto da tela, vem para cá porque a gente está falando da melhor. Amar Escola Náutica, o lugar de você tirar a sua habilitação e estar prontinho para navegar agora mesmo. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora. Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora. Então vem! M de Marshop é M de mulher. No programa de hoje eu vou falar com a Raquel Carneiro. Ela é enfermeira há mais de 10 anos, tem uma clínica de saúde integrativa em João Pessoa e a gente vai falar sobre soroterapia. Tudo bem, Raquel? Olá, Daiane. É um prazer participar do Marshop Mulher e vamos falar sobre a soroterapia.
Muito bom te receber aqui no programa, Raquel. Mas afinal de contas, o que é soroterapia? Nem todo mundo conhece. Explica pra gente. Sim, Daiane, a soroterapia, ela é uma técnica intravenosa que ela visa melhorar o metabolismo do paciente, o ganho energético. Então, aquele paciente que ele está em deficiência de algum nutriente, de algum mineral, fazemos a reposição por via endovenosa. Raquel, quem são as pessoas mais indicadas para fazer a soroterapia? Então, Daiane, a pessoa mais indicada são aquelas que ela faz as suas atividades físicas, ela faz tudo certinho e mesmo assim, ao longo do dia, ela está sempre cansada. Ela vai acordar cansada. Por quê? Ela come adequadamente, ela faz os seus exercícios, porém ela não consegue absorver. Então essa reposição ela tem que fazer por via intravenosa, porque oral ela não vai conseguir adequadamente. Às vezes o paciente tem um intestino inflamado, tem um problema gástrico, então ele não consegue uma absorção através da comida em si, né? Então é super importante que o paciente tenha conhecimento disso, que ele precisa ter os exames, que ele precisa fazer essa reposição para que ele tenha um ganho energético melhor. A gente entendeu que a soroterapia serve para a parte da saúde, né? Mas me diz, e para a parte da estética? Querendo ou não, no passeio náutico a gente está com o corpo exposto, a gente está de biquíni, de maiô e a gente quer estar bonita. Me diz, qual é o benefício da parte estética da soroterapia? Sim, Daiane, ajuda sim. Então, muita gente está procurando o corpo do verão, o corpo perfeito, e muitas vezes você não consegue esse resultado. Então, é aí que entra a soroterapia, justamente para acelerar o metabolismo daquela pessoa. Inclusive, aquela mulher que ela se sente sempre retida, tem vergonha de colocar um biquíni. Então, a soroterapia ela vem justamente para promover essa saúde àquele paciente que está insatisfeito com a sua estética. Ah, eu faço dieta, eu treino, eu faço tudo direitinho, mas por que eu não consigo um resultado? Porque a gente não consegue sair muitas vezes se estiver inflamado, porque você tem ali a questão da inflamação. Na maioria das vezes não é todo paciente, mas é preciso uma avaliação, é preciso um cuidado e um plano de tratamento individualizado para cada paciente. A gente está falando da parte de nutrientes, da parte de saúde, mas também tem as vitaminas. E a gente está exposto ao sol, né? Nesse meio náutico, a gente está exposto ao sol. E quanto à vitamina D? O que a soroterapia nos ajuda em relação a isso? Isso, Daiane. É a parte que todo mundo quer, tomar sol, ficar bonito, ter aquele bronze maravilhoso, mas nem sempre a gente consegue o resultado da vitamina D. A soroterapia, ela ajuda, mas a vitamina D é uma outra parte que complementa. Que o paciente ele pode fazer todos os nutrientes e minerais, mas se ele não tiver vitamina D, ele não vai ter um resultado satisfatório. Então ela ajuda sim, ela é maravilhosa e ela vai ajudar tanto na questão da estética, né? Porque você vai ter saúde dos ossos, saúde como um todo, metabolismo, mas também na parte imunológica, que é a parte da saúde, que está super ligado saúde e estética. A saúde sem a estética não funciona, e a estética sem a saúde também não. Para o procedimento ter mais eficácia, me diz aí, quais as 3 dicas básicas que você dá para os seus pacientes depois que eles saem do consultório? Daiane, eu vou te dar 3 dicas maravilhosas, que é o básico que funciona. Primeira dica, hidratação. Você tem que se hidratar. E a segunda dica é você evitar açúcares embutidos. Terceira dica, contato com a natureza. Porque você em contato com a natureza, você vai estar mais leve, você vai liberar menos cortisol, que inflama o nosso corpo, que diminui a nossa energia. Então é isso, é o básico que funciona, tá, gente? Raquel, obrigada pelas dicas, por ter nos esclarecido sobre esse tema que nem todo mundo conhece, né? Te vejo no próximo programa, porque a gente viu que tem muito assunto para tratar com você. Obrigada. Obrigada, Daiane, por esse espaço, gratidão. E fica aí a mensagem para você que deseja se cuidar, deseja ter uma vida saudável, deseja aproveitar nosso clima, que é maravilhoso, mas a gente precisa de saúde.
É isso, esse foi mais um Mar Shop Mulher dedicado a você, mulher. A gente faz com todo carinho especial pra você. E eu não posso deixar de mostrar o meu look da Girassoli. É um pretinho nada básico. Olha esse colete, olha esse bolso, que diferente, lindo, super confortável, deixa você bonita em qualquer ocasião. A Girassoli sempre me ajuda a ficar mais bonita pra vocês, né? E é isso, é M de Mar Shop, é M de mulher. Um beijo! E aí, viu só que interessante? Novidade então para você que acompanha a nossa programação toda semana. A gente está abrindo o nosso leque a partir de agora, mostrando o quintal de casa, que é totalmente diferente na perspectiva de enxergar a nossa região. Porque na verdade a náutica, a navegação, ela tem alguma sazonalidade. Muita gente vem para cá o ano inteiro, a gente sabe que dá sol o ano inteiro aqui na nossa região. É super gostoso o nosso clima super favorável, né? Para quem quer navegar, para quem quer, seja numa lancha, seja no jet ski, seja nos outros eventos aquáticos, tanta coisa acontece e a gente trouxe então essa informação super nova e eu quero te convidar a acompanhar a gente nas nossas mídias sociais, porque por lá a gente traz bastante informação também. É isso aí, obrigado por estar com a gente hoje, obrigado pela sua companhia. O Mar Shop TV é o melhor do segmento náutico para você. Todo sábado às 8h30 da manhã a gente está aqui trazendo o melhor dessa informação. E já já, quintal de casa, é isso aí, vamos junto!